Fala aí, meu povo, tranquilo? Continuando o nosso módulo de metabolismo energético, hoje nós vamos falar sobre fermentação, né? A ideia da fermentação é também produzir ATP, né? Assim como na respiração celular, só que nesse caso sem a utilização de oxigênio no meio, tá? Então é um processo totalmente anaeróbio. E aí vale relembrar que a respiração celular, ela é um processo aeróbio, né? Apesar da glicólise ocorrer na ausência de oxigênio, a gente considera a respiração celular um processo aeróbio, já que a maior parte das etapas ocorrem na presença de oxigênio. No caso da fermentação, não, a gente considera um processo anaeróbio, e muita atenção com esse termo anaeróbio, tá? Que está relacionado à ausência de oxigênio no meio. Então, a ideia da fermentação é a transformação de substâncias, tá? Utilizando micro-organismos como bactérias, fungos, né? Etc. Tá? Então, hoje a gente vai verificar como que ocorre a fermentação. Quando você olha esse esquema, eu acho que já dá para você já começa a imaginar aqui o que eu estou vendo. Pô, estou vendo uma etapa chamada glicólise, estou vendo aqui um ciclo de Krebs, estou vendo uma cadeia respiratória, né? Vou falar de novo de respiração celular? Não. Na verdade, hoje a gente vai pegar outra rota, que é a rota da fermentação. Então, basicamente, a gente tem também na fermentação a etapa da glicólise, e aí, como produto dessa fermentação, posso ter ácido lático, né? Ou o nosso álcool, o maravilhoso álcool. Mas vamos ver como é que isso acontece. Então, vamos começar falando de fermentação alcoólica, tá? Então, esse tipo de fermentação, ela é feita por fungos e bactérias, né? E o que que acontece? Eu tenho minha molécula de glicose, né? E aí, sempre que você vê glicólise, já vai te lembrar de qual fase glicólise, né? Essa glicose ela é quebrada em ácido pirúvico ou piruvato e como produto nós teremos CO2 e álcool, tá? E é muito importante vocês prestarem atenção nesse produto, o CO2 como produto, tá? Porque, por exemplo, na fermentação lática, a gente não vai ter formação de CO2, tá? E nem de álcool, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. O tipo de álcool que eu vou ter, né? Eu acho interessante, vamos trazer para esse lado. Então, vai depender do tipo de micro-organismo que você está utilizando e do seu substrato, tá? Então aqui, vamos dar uma olhada no fungo, no Saccharomyces cerevisiae. Espero que esse seja o nome, porque eu já vi esse nome há muitos anos na minha vida. E a diferença dos substratos. Então, quando eu tenho esse fungo fazendo fermentação, tendo como substrato suco de uva, eu vou dar origem ao vinho, né? Se o meu substrato for malte, cerveja, cana-de-açúcar, consigo produzir cachaça, né? Se eu for utilizar batata, a maravilhosa vodka, né? Vodka da amnésia, tá? E se eu utilizo a farinha de trigo, eu tenho lá o meu fermentozão, né? E eu gosto de lembrar do fermento porque o que que acontece? O fermento biológico é muito utilizado para fazer bolos, né? Por exemplo, vocês já pararam para pensar por que que o bolo sola se você ficar abrindo o forno? A mãe de vocês deve falar muito assim, olha, não abre o forno quando está fazendo o bolo, para o bolo não solar. Porque imagina, o que vai fazer o bolo crescer é o processo de fermentação está ocorrendo, é esse CO2 gerado durante o processo, né? Então, seu fermento basicamente são bactérias, está cheio de bactérias, né? E aí o seu bolo está crescendo. Está ocorrendo a fermentação, está gerando CO2 como produto, o bolo cresce. Se você abre o forno, o que vai ocorrer? Entra oxigênio e mata, né, todos aqueles micro-organismos que estavam ali. E aí eles não vão mais produzir CO2, porque agora eles estão mortos, né? E o teu bolo não cresce, tá? É, tem uma bebida, cara, que é produzida na cadeia, também através de fermento. Maria Louca, lembrei, eu queria lembrar o nome. Onde basicamente ela é produzida através de arroz, né? Então, basicamente, o cara coloca lá uma mistura de cuspe, né, de saliva, arroz, deixa lá fermentando e aquelas bactérias vão produzir álcool. E olha, álcool pra cacete. Dizem que é horrível, mas eu nunca provei e nem quero provar, né? E aí, só uma olhadinha na reação, né? Bonitinha, né? Sou de química, deve curtir isso, mas olha só. Eu tenho aqui a minha molécula de glicólise, né? Essa molécula vai ser quebrada, formação do meu ácido pirúvico.
esse ácido pirúvico vai ser quebrado, né, e vai dar origem ao etanol. E eu também tenho como produto o meu CO2, né? E essa reação aqui, ela vai gerar 2 ATPs, né? Esquece a quantidade de ATP. Então, você vai ter geração de ATP, CO2 e álcool, tá? Essa é a fermentação alcoólica. Já a fermentação lática, ela é feita também por bactérias, fungos e também pelas fibras musculares, tá? Então, o processo ele é bem parecido, né? E lembrando que a diferença do que vai ocorrer é o substrato, cara, né? Então, olha só, eu tenho a minha glicólise, ela é quebrada, gera o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai dar origem ao ácido lático, tá? E aí, olha só, origem, duas moléculas de ácido lático, 2 ATPs, mas eu não tenho geração de CO2, tá? Na fermentação lática. Isso é importante porque eu já vi questão que o cara falava de um montão de coisa, mas no meio da questão ele falava que havia geração de CO2 e muita gente marcou fermentação lática, fermentação alcoólica, seria nesse caso, tá? Então a gente usa a fermentação lática, né? Você pode utilizar para produzir iogurte, queijo, Yakult, tudo isso é produto de fermentação, né? Então, basicamente, você tem ali bactérias que vão azedar o leite, né? Por quê? Porque elas vão fazer esse processo de fermentação. Então, por exemplo, se você quer fazer um iogurte, você consegue fazer mole. Você vai no mercado, compra um potinho, aqui vem 200 ml, se não me engano. Não sei se está em ml ou em gramas, né? É de iogurte natural, né? Pega o seu leite, dá uma aquecida, porque lembra quando a gente falou de micro-organismos, né? Bactérias adoram um meio quentinho, né? Mas o importante, você não pode ferver. Você tem que aquecer o leite, mas não deixar ferver, porque se você ferver, a alta temperatura que ele vai estar ali pode matar as bactérias que você vai utilizar. Ah, mas tá, você deu uma aquecida no leite, até o ponto onde você consiga colocar o seu dedinho dentro dele. Sim, tá sujo, mas pode colocar o dedo, só lavar a mão. E aí você vai pegar esse iogurte, né? Porque o que tem no iogurte? Bactérias. E você vai misturar esse iogurte com leite, vai mexer, né? Depois você pode passar para um recipiente e deixa ali reservadinho, né? Tampa, claro, né? E deixa ali. 12 horas, eu gosto de deixar 24, porque fica bem grosso, mas assim, 16 horas já fica pronto. Mas eu gosto sempre de deixar passar para ele poder ficar com uma consistência mais firme, né? Então vamos botar aí 24 horas. Passou 24 horas, você já tem o seu iogurte. Então assim, se você quiser, você pode misturar aqui suco, o pozinho, não tudo, porque senão fica muito forte. Mas você pode pegar um sucozinho de morango e tal, eu gosto muito do Clyde, né, que é light, dizem que é light, mas é assim, tem menos açúcar. Bota um pouquinho de Clyde, misturo, então eu faço meu iogurte com sabor. Ah, e uma dica muito importante. Quando antes de você misturar, né, antes de você saborizar ele, saborizar, será que é essa a palavra? Acho que sim. Antes de você saborizar, né, se não existia a palavra, me desculpa. O ideal é que você pegue desse seu iogurte cru e guarde um copo. Por quê? Porque você não vai mais precisar comprar iogurte no mercado. Agora, como você vai sempre usar o seu próprio para poder produzir mais iogurtes, entendeu? Então, a fermentação lática, ela é útil para você gastar menos dinheiro comprando iogurte. E é super natural, né? Iogurte ajuda a regular o intestino e tal. Invistam nisso. A fermentação lática, ela também ocorre nos músculos, né? E isso acontece quando a gente faz uma atividade física muito intensa. Por quê? O oxigênio, né? A quantidade de oxigênio é muito menos do que se você necessita, né? Já que você está fazendo aquela atividade super intensa, né? E aí o que acontece? Você começa a perder energia. E aí o que o teu músculo faz? Ele começa a fermentação lática, tá? E com isso, qual que é o grande problema? Que o produto dessa fermentação é o ácido lático, né? E o excesso desse ácido lático, ele causa cãibra, causa cansaço, aquela dor que você sente no dia por causa da grande quantidade de ácido lático circulando no seu músculo, tá? Mas sim, é uma forma de você conseguir um playzinho de energia, tá?
Fermentação bem tranquilo, viu? Zero estresse. Como sempre, dúvidas, corre lá na plataforma e fala comigo, tá?